Amém? Apesar de estarmos um pouco no número aqui hoje, mas também nós sabemos que estaremos no segundo turno, mas hoje eu sei que vamos irmãos com certeza por responsabilidade, né? Deus abençoe. Mas o importante é que o Senhor está aqui conosco. Amém? Ele nunca nos abandona. E o mais lindo é que Ele está conosco aqui agora, mas Ele também está com aqueles irmãos que estão fazendo, né, suas outras atividades. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Pretendo também não me alongar muito, né, para não atrapalhar os irmãos. Eu sei que também logo mais os irmãos estarão indo votar. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 6. Se você encontrou, dê glória a Deus aí. Amém? Agora que você encontrou, quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco, que essa palavra venha entrar no nosso coração e gerar fruto. Amém? Venha gerar transformação, venha ser algo prático na nossa vida em nome de Jesus. Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela sua vontade, pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos aqui mais uma vez, em mais um culto, nesta manhã, neste domingo ensolarado, Pai, para ofertar a Ti, ó Deus, o nosso culto, para entregar a Ti o nosso culto congregacional. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, venha nos conduzir nesse instante, Senhor, nos fazendo enxergar aquilo que o Senhor quer que mudemos, aquilo que o Senhor quer que venhamos ser transformados para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, o texto diz assim, Colossenses capítulo 2, versos 6 apenas. Isso mesmo, apenas o verso 6. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Amém? Vou ler mais uma vez. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que a vida ela é uma jornada, na verdade. A vida é uma longa caminhada que não sabíamos quando seria o início dessa nossa caminhada e muito menos sabemos, né, quando será o fim dela. Mas é importante nós entendermos que nessa caminhada nós precisamos uns dos outros. Amém? É muito importante nós termos isso muito claro. Não tem como vivermos uma vida inteira sem precisar de ninguém, não é? Sem também ter o privilégio de que outras pessoas precisem de nós, certo? E eu quero começar dizendo para você o seguinte, que cada pessoa que passa na nossa vida, ela tem um propósito. Amém? Cada pessoa que em algum momento entrou na nossa vida, ela entrou porque havia um propósito nisso. E com certeza o Senhor queria nos ensinar algo com a presença dessa pessoa, bem como também quando nós entramos na vida de alguém, certo? Por exemplo, eu posso dizer do fundo do meu coração que foi, é e eu creio que continuará sendo um privilégio ter os irmãos na minha vida. Amém? Nessa caminhada que nós estamos aqui juntos há alguns anos, eu consegui e tenho conseguido aprender a cada dia que passa, a cada momento que nós passamos juntos, enfrentamos um pouco mais dos irmãos. Eu tenho aprendido a enxergar cada um de maneira, né, individual e absorver um pouco de cada um. Pela graça e misericórdia de Deus, eu espero que também seja recíproco, que também os irmãos consigam estar sendo abençoados e edificados através da minha vida. Amém? Eu não sei se você já percebeu
vida a uma caminhada. Por isso que eu comecei dizendo que a vida é uma jornada. Entende? Sabe por quê? Porque certamente nenhum de nós ficamos apenas sentados observando a vida passar. Não é? Dá para você, diante de tantos desafios, de tantas adversidades que eu e você enfrentamos, dá para ficar simplesmente sentado, né, no sofá confortável, vendo ela passar, não para. Tem hora que algo vem na gente assim, fala, se levanta, vai para cima, resolve. É exatamente assim, queridos, porque todos nós estamos em uma jornada, e como eu disse, nessa jornada, nessa caminhada, precisamos sim uns dos outros para chegarmos ao fim dela. Amém? Como eu disse, nessa jornada, Deus ele tem um propósito na nossa vida e Ele coloca pessoas para que esse propósito se cumpra. Então, é impossível nós chegarmos ao fim dessa jornada, ao fim dessa caminhada, sem precisarmos uns dos outros. O outro ponto interessante é que em todo o Novo Testamento, especialmente falando, nós somos ensinados, preste atenção, a caminhar na luz, a caminhar na sabedoria, a caminhar no amor, não é isso? A caminhar em obediência, principalmente ao Espírito Santo. Mas uma das principais lições, e acredito que das mais importantes que o Senhor Deus nos ensina, é que nenhum de nós, absolutamente querido, nenhum de nós fomos criados para andarmos sozinhos. Não fomos criados para isso. Você vê que o exemplo já começa lá no Éden, quando Deus criou o homem, não é isso? E logo em seguida, o que Deus faz? Não é bom que ele esteja só. Talvez, né, para o homem seria muito sensacional ter apenas a presença e a comunhão, né, a participação, o envolvimento do Deus Criador, né, para conviver, para se relacionar. Mas veja só, Deus é Deus, ele está acima de tudo, de todos. Então é óbvio que Deus viu a necessidade, né, de haver mais outra pessoa e a partir dali outras e outras pessoas. Mas um outro exemplo é quando a gente já vai para É quando a gente já vai para o Novo Testamento também, naquele momento que Jesus ele faz o quê? Ele chama os discípulos e envia de 3 em 3. É assim? De 4 em 4. Ele envia de quanto? De 2 em 2. Percebe? Então a gente consegue ter esse discernimento, essa visão de que definitivamente Deus sempre teve propósito. Tem um outro momento que me veio na mente agora, que é o quê? Quando Jesus fala, né, sobre a questão de inimigo, né? Se alguém te ferir, né, ou te chamar para uma caminhada, né, em vez de você caminhar uma milha, caminhe 2. Por quê? Porque com certeza Deus tem um propósito de mudar algo, em especial alguém ali naquela relação, não é verdade? Mas ainda assim, interessante, queridos, é que isso não tem nada a ver, com o fato de ser solteiro ou casado. Essa questão, esse propósito de Deus de nós precisarmos uns dos outros, de realmente nós termos que caminhar com alguém ou termos alguém para caminhar. Por incrível que pareça, eu não sei se você já notou isso, o casamento ele não resolve um daqueles que tem sido o maior problema dessa geração, que é o problema da solidão. É ou não é? Quantos casais, quantas pessoas não estão casadas, estão vivendo neste exato momento, né, com tanta tecnologia, com tanta coisa para se fazer, ainda assim estão no relacionamento vivendo uma solidão terrível. Entende? Isso é só para fazer você chegar ao quê? Que o casamento ele não resolve o problema da solidão. E é interessante que seja solteiro ou seja casado, todos nós teremos um momento de solidão. Se você olhar para alguns personagens da Bíblia, você vai chegar a isso. Muitos deles tiveram seus momentos de solidão, ou seja, tiveram que estar sozinhos. Mas chegou um dado momento que Deus enviou alguém, preparou alguém para que então pudesse sair daquela solidão. Mas algo que realmente é interessante, queridos, é que enquanto o casamento, o relacionamento a dois conjugal não resolve o problema da solidão, usando como exemplo, a
continuem a viver nele, o ponto mais importante que eu quero destacar é que receber Cristo como Senhor da sua vida é apenas o começo da vida cristã. Amém? Receber, aceitar Cristo como Senhor da sua vida é apenas o começo da sua caminhada, da sua jornada como cristão, da sua caminhada cristã. Mas preste atenção no finalzinho desse único versículo 6. O que ele diz? Continuem a viver nele. Ou seja, continuar a viver nele, que de fato é o nosso maior desafio. Sim ou sim? Sim. Quantas pessoas você não conhece que um dia entraram numa igreja, participaram de um culto abençoado, ouviram uma palavra abençoada e de repente no momento ali do convite para receber Jesus levantaram a mão? Muitos de nós, né? Mas quantos de nós também não sabemos de quantas pessoas que tiveram essa atitude, mas que hoje não continuam mais no Senhor? Percebe? Ao decidir entregar ou receber Jesus como Senhor da sua vida, elas deram o primeiro passo, não é? Elas deram o primeiro passo nessa caminhada, nesse começo de uma vida cristã. Mas coisas aconteceram, entende? Como a parábola lá, né, do semeador, coisas aconteceram, espinhos, terrenos pedregosos, enfim, várias situações fizeram com que talvez essa pessoa não permanecesse, não tivesse continuado no Senhor. E aí, eu quero trazer para você, para nós essa manhã, pelo menos 3 razões do porquê que realmente nós precisamos uns dos outros para viver. A primeira razão é que, veja só, receber a Cristo não foi uma decisão só minha ou sua. Amém? Receber a Cristo, aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, da minha vida, da sua vida, não foi uma decisão exclusivamente apenas sua ou minha. Veja, todos nós estamos aqui por quê? Porque todos nós recebemos a Cristo, não é? Como Senhor e Salvador da nossa vida. Bem como Paulo diz aqui a respeito dos Colossenses. Veja por esse versículo: portanto, assim como vocês receberam. Eles receberam. Os Colossenses aqui já haviam recebido a mensagem, a proclamação, o Evangelho a respeito de Cristo, e eles decidiram receber Cristo. Eu preciso então entregar a minha vida a Cristo. Então, assim como não foi apenas um Colossense ou outro, foram vários e vários outros cristãos de outros lugares que Paulo passou e pregou o Evangelho. Da mesma forma, queridos, receber a Cristo não foi uma decisão minha. Está só eu aqui hoje? Não foi só do Israel, não foi só da Ana, foi de todos nós que um dia tivemos essa iniciativa. Ou seja, demos o primeiro passo nessa jornada, nessa caminhada. O segundo ponto que eu quero destacar, queridos, é que também, veja só, Paulo ele diz que eles que receberam. Mas aqui vem o ponto mais importante, porque ele diz que eles deveriam continuar, permanecer. Percebe que aqui o apóstolo Paulo ele já estava alertando os colossenses de que, olha, não basta apenas vocês terem tido aquela atitude lá naquele dia, quando eu preguei. Vocês precisam continuar a viver nele, em Cristo. A igreja de Colosso era uma igreja que ela sofria muito com o legalismo, com questões onde algumas pessoas estavam tentando distorcer Cristo como aquele que é o supremo, suficiente Salvador. Então percebe, Paulo já havia notado o perigo, né, que eles iriam enfrentar. Paulo já havia percebido que não seria fácil eles continuar, permanecer em Cristo. Assim como eu tenho certeza absoluta que não foi, não tem sido e não continuará sendo fácil para nós continuarmos em Cristo Jesus. Amém? Não é fácil, Cristo, porque nós vivemos num mundo que continua nos sufocando com diversos outros tipos de legalismo.
É ou não é? A gente, como cristão, a gente deveria viver uma liberdade que a gente não vive, porque o mundo também tenta, né, nos oprimir, tenta nos colocar dentro de uma caixinha. Mas enfim, olha só, é interessante aqui porque nesse segundo ponto aqui, onde Paulo diz que eles receberam, mas que eles deveriam continuar vivendo em Cristo, a gente percebe que não era uma responsabilidade apenas, sabe, minha, sua, de alguém de maneira isolada, mas era de todos, era e é de todos aqueles que um dia receberam Cristo. Por que isso é importante, queridos? Porque muitas vezes a gente insiste em querer que o outro permaneça em Cristo, vive em Cristo, e aí a gente não olha para um espelho, para nos enxergarmos, para ver o quanto de fato nós estamos vivendo em Cristo, inseridos naquilo que Cristo tem para nos oferecer. Entende? Um outro ponto é que nada disso, viver em Cristo, continuar vivendo em Cristo, continuar permanecendo em Cristo, é possível realizar sozinho. Por isso que eu disse que nós nessa jornada precisamos uns dos outros. Quem aqui já foi em algum momento encorajado por outra pessoa da igreja? Quem aqui em algum momento já foi encorajado por você que está aqui na igreja? Percebe? Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que encorajamento também é um dom. Entende? É interessante porque a gente foge disso, né? A gente não olha para isso, a gente olha para os dons, né? Pastor, mestre, evangelista. A gente esquece que assim como, né, encorajar é um dom, também é ser generoso, também é um dom. Entende? Então a gente precisa enxergar que nada disso, nada dessa caminhada cristã, dessa jornada cristã, é possível realizarmos ela sozinhos. Por isso que eu disse e reafirmo: todos nós precisamos uns dos outros em algum momento da nossa caminhada. Talvez você está algum tempo na igreja onde você foi encorajado por alguém que você nem imaginava. Talvez Deus usou alguém que você nem colocava tanta expectativa assim para te animar. Entende? Talvez foi naquele dia que você estava mais triste, mais solitário, que Deus usou alguém para falar contigo. Entende? Porque Deus é assim. Deus é um Deus que Ele age, né, no nosso meio usando pessoas. Ele não usa só o pastor, Ele não usa só o evangelista, Ele não usa só o mestre. Muito pelo contrário, Paulo vai me dizer que aquele que se acha menor, né, é o que muitas vezes envolve a função mais importante no corpo. Entende? Sabe por quê, queridos? Veja só, porque não tem como, preste atenção nisso que eu vou te falar, não tem como você ser tudo o que Deus quer que você seja e cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, para o qual você foi colocado nesse mundo de maneira sozinho. Não tem como. Se Deus tem algo para realizar na sua vida, se Deus tem algum lugar para que você possa chegar em algum dia, se Deus tem algo para realizar na sua vida, através da sua vida, neste mundo, você não vai conseguir fazer isso sem ajuda. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E o melhor ainda, sabe o que é? É aquilo que Paulo ele diz lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 5. Eu quero ler para você ver que interessante. Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim. Eu quero ler o versículo 4 e 5 para ficar mais claro. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, preste atenção no segredo da coisa. Preste atenção no segredo para a gente viver essa jornada, para a gente enfrentar essa caminhada. Veja só, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos o que? Um corpo, e cada membro está o que? Ligado a todos. Como está escrito na sua Bíblia? A todos os outros. Percebe o que isso quer dizer?
Percebe o que isso quer dizer? Que nós pertencemos uns aos outros no corpo de Cristo. Não tem como você dizer, eu estou mais conectado com o pastor. Não tem como você dizer, eu estou mais conectado, mais ligado, sabe? Mais junto. Eu pertenço mais ali à galera do povo. Não tem como fazer parte do corpo de Cristo, porque todos nós estamos ligados, conectados e pertencemos uns aos outros no corpo de Cristo. O que seria você sem Deus? Você continuaria vivendo, sim ou sim, mas você não continuaria vivendo sem notar a sua ausência. Entende ou não? O que seria você sem um órgão? Não é? A gente sabe que existem estudos que a gente pode viver sem alguns órgãos, que esses órgãos esses que muitas vezes a gente pode utilizar até para doar para alguém. Mas você ainda tem essa atitude de doar um órgão para alguém, você jamais vai esquecer que este órgão lhe pertencia. É ou não é? E aí o que muda? É que agora ele continua pertencendo a você, só que do outro. Não é uma bênção, queridos, isso? A gente, queridos, precisamos entender que nós funcionamos, nós somos criados para pertencermos uns aos outros, porque nós estamos falando, como Paulo diz aqui, não de qualquer corpo, não do meu corpo, mas do corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Então Ele sabe exatamente qual a função que cada um pode exercer para fortalecer, para encorajar, para animar, para edificar a vida do outro. Amém? Ninguém tem todos os dons. Alguns podem até dizer assim, o que é de errado em estar sozinho? Conhece pessoas assim? Conhece gente assim, queridos? Que tem esse pensamento, não, eu posso até andar sozinho mesmo. Na verdade, eu até prefiro, queridos. Pode ser que tenha outras razões, mas em geral, eu acredito, vou colocar no ponto baixinho, que alguém que tem essa mentalidade de preferir andar sozinho, de preferir ser sozinho, de gostar de andar sozinho, de até preferir viver sozinho, é porque alguém foi machucado. Isso não é um sentimento comum, querido. Sabe por quê? Porque para mim é óbvio que alguém só tem o desejo de andar sozinho, porque algum dia que andar com alguém foi decepcionado, foi traído, foi frustrado. Mas veja só, queridos, está errado. Nunca seremos motivados por Cristo a andarmos sozinhos, a vivermos sozinhos. Deus sempre coloca alguém na nossa vida. Deus sempre coloca alguém para caminhar com a gente. O que seria de Paulo sem Timóteo? O que seria de Paulo no começo sem Barnabé? Não é? O que seria de Paulo sem Tito? Percebe que seria você, de alguém que nesse momento tem orado pela sua vida, que neste momento tem conhecido as suas dores, o teu sofrimento. Percebe? O próprio apóstolo Paulo, ele vai usar como exemplo o edifício, ele usa também como exemplo, como eu acabei de falar, o corpo, justamente para quê? Para exemplificar o que nós estamos ligados, conectados, e principalmente como todos nós devemos viver unidos em Cristo. Ele usa esses exemplos, o corpo, o edifício. O ponto, queridos, é que você talvez possa até pensar assim, mas eu gosto de viver sozinho, eu gosto de andar sozinho. Mas você precisa aprender que você precisa de outras pessoas para caminhar nessa vida. Amém? Para concluir, eu quero compartilhar 3 breves razões do que eu e você precisamos sim de outras pessoas para caminhar na vida, para vencer essa jornada, para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Amém? A primeira razão que eu quero dar para você é que é mais seguro andar com alguém. Amém? Porque se um cair, o que a Bíblia diz? O outro pode levantar.
Você já teve que caminhar por um caminho escuro? Você já teve que passar uma noite longa, uma estrada longa, no meio de um campo escuro, sozinho? É fácil, não é? Imagina você ter que pegar uma estrada à noite. Talvez você vai ter que passar por ela pela madrugada, pelo breu, e aí você não conhece nada. Você vai com tremendo, né? Com todo cuidado, com toda a cautela. Ainda mais, né? Olhando para as nossas estradas, que não são um pouco. Mas quando você sabe que você vai ser bem, quando você sabe que vai ter gente nela, você que eu ri. Mas eu toda hora olhava no retrovisor, acho que até nessa época, em algum momento também olhava no retrovisor assim para ver se o lado estava atrás, porque isso gera segurança. Portanto, queridos, é muito mais seguro andarmos com alguém. Amém? Uma terceira razão é que, além de ser seguro, como eu disse no início, é encorajador. É encorajador. É triste quando muitas vezes a gente está passando por dificuldades, né? E a gente fica clamando, chorando, mas ninguém sabe o que está passando. Não é? É triste. Mas olha pelo outro lado da moeda, o quão benéfico, quão grandioso, maravilhoso é quando você tem alguém do seu lado te encorajando a não desistir, a não desanimar, a perseverar. Quando você vê que tem, ainda que seja uma única pessoa te encorajando, te fazendo não desistir. Você já parou para analisar quantas vezes nessa caminhada tua com Cristo, quantas vezes você precisou desistir? Mas que Deus, em cada uma dessas situações, enviou alguém para te encorajar, para te mostrar que você não estava sozinho. Olha só, existe um provérbio antigo que diz assim: quando você corre sozinho, você corre rápido, mas quando você corre junto, você corre mais longe. Bonito esse provérbio, né? Poderia estar na Bíblia. Quando você corre sozinho, você corre rápido. Como se diz, né? Como algumas pessoas dizem, você acaba correndo desinvestado, não é? Sem freio, cometendo diversos erros, se precipitando em relação a algumas decisões. Mas quando você corre junto, você corre mais longe. Oh, queridos, eu tenho certeza absoluta, eu quero aproveitar esse momento para dar esse testemunho. Eu tenho certeza que eu só cheguei até aqui, né? Vai completar agora 5 anos que eu estou aqui nessa caminhada com os irmãos. 5 anos já. Mas eu tenho certeza que se eu fui um pouquinho mais longe é porque vários irmãos aqui correram junto comigo. Porque vários irmãos aqui foram fundamentais, essenciais na minha vida para me corrigir. Até o não que muitas vezes eu recebi, para mim foi uma bênção. É difícil receber o não. É difícil você receber o não, né? Quando você muitas vezes vai preparado assim. Mas muitas vezes a gente esquece, como eu disse semana passada, que o não também é permissão de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes as pessoas na nossa vida elas têm muito mais a função de estar conosco do que nos promover. Porque quem nos promove é Deus. Porque só Deus sabe definitivamente onde Ele quer que nós cheguemos. Amém? Só Ele sabe aonde Ele quer nos colocar. Então entenda uma coisa: precisamos entender que a vida ela não é uma corrida de 50 metros, mas na verdade ela é uma maratona. É uma maratona e muitas vezes ela é aquela maratona, sabe, de pegar o bastão, sabe? Você tem que correr até onde vai passar, vai passar o bastão. Você é assim, às vezes é assim, entende? Alguém precisou de você, que você tivesse mudado o momento para você pegar o bastão dele. Assim como eu também estou nessa breve caminhada aqui, nessa breve jornada, desejando, esperando, né? Chegar o momento de ter alguém para que eu possa passar o bastão. Essa é a nossa caminhada cristã, onde cada pessoa que pensa que está ou que entrará na nossa vida, queridos, ela é permissão de Deus, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender algo. Amém? Cada pessoa, né? Tem uma frase assim, para a gente não reclamar, né? As pessoas que saem da nossa vida. Já viu essa frase? É de um coach, mas aquilo que é bom de aplicar. Ele diz o
E a nova pessoa que Ele vai colocar na nossa vida vai fazer a gente crescer muito mais. Amém? Então, queridos, a única forma de conseguir terminar bem a corrida, a caminhada, é não se esgotar, é não fugindo desse vínculo relacional, é não fugindo de ter alguém para me ajudar. Amém? É ter outras pessoas na nossa vida para nos relacionar de maneira significativa. E por fim, queridos, além de ser seguro, além de ser encorajador, é muito mais inteligente caminhar com Ele. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Eu e você, com certeza, nós aprendemos muito mais caminhando com os outros do que sozinhos. Amém? Caminhar sozinho pode parecer bom aos nossos olhos quando a gente está triste, magoado, solitário. Mas a verdade é que a gente cresce muito mais quando a gente tem alguém. Provérbios, agora sim, Provérbios bíblicos. Provérbios 28, 26 diz, de maneira sintética, resumida, o seguinte: que quem confia em si mesmo é tolo. Entende? Se, de maneira muito breve e resumida, esse provérbio já diz que quem confia em si mesmo é tolo. Em outras palavras, se você quer dizer o quê? Se eu e você somos os únicos que pensamos da mesma forma e ninguém concorda com a gente, queridos, pode significar que talvez a gente esteja andando sozinho na direção errada. Entende? Por isso que é um perigo. E por isso que não é inteligente. Por isso que é tolice querer andar sozinho. Porque muitas vezes andar sozinho pode nos colocar numa direção errada, numa direção contrária. Assim como o ferro afia o ferro, assim é o seu companheiro. Precisamos aprender a entender o significado de ser companheiro. Não é concordar. Muitas vezes é discordar, para que o outro ande na direção certa. Quando eu e você andamos sozinhos, ao longo dessa caminhada, ao longo da vida, queridos, muitas vezes é triste e é deprimente. Quem gosta de conviver dessa maneira? Não é? Isso pode nos colocar completamente fora e distante do caminho dos propósitos de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu quero convidar vocês a colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: que o propósito de Deus de nós precisarmos uns dos outros é para que a gente sempre tenha a oportunidade de voltar para o caminho certo. É para que a gente tenha sempre a oportunidade de ir na direção certa. Amém? Um outro texto, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, 16, diz o seguinte: ter todo o corpo ajustado e unido pelo quê? Auxílio de quê? De todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida onde, cada parte realiza a sua função. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, na vida uns dos outros. Isso quer dizer que quando estamos nos ajustando e vivendo unidos, há crescimento, há edificação em amor. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte: você precisa ter outras pessoas em sua vida para ajudá-lo a crescer nessa caminhada. Eu e você precisamos de outras pessoas na nossa vida para nos ajudar a crescer na pessoa que Deus nos criou para sermos. Eu desejo do fundo do meu coração isso, que você entenda isso, que você precisa de outras pessoas para te ajudar a crescer, para te ajudar a ser quem Deus criou você para ser. A vida, queridos, é sobre
se relacionar. Deus criou o homem porque Deus tinha propósito. Mas o Deus certamente ia se relacionar com Deus. Deus, quando criou o homem, que eu disse, ele também foi e criou a mulher. Porque ele viu que aquele homem não estaria bem para viver o que ele tinha que viver, o que ele tinha que desempenhar sozinho. Ele precisava de uma auxiliadora, de uma companheira. Diversos outros personagens Deus chamou, mas Deus viu as suas dificuldades, as suas necessidades e colocou outra pessoa para ajudar. Quantos aqui não lembram de Moisés, que se via de uma forma e Deus respeitou a maneira que ele se via e Deus colocou alguém para estar do lado dele? Queridos, quem aqui não lembra da história de Davi, que teve um grande e melhor amigo? Quando nós lemos o Evangelho, especialmente o Evangelho de João, nós percebemos o quanto ele era íntimo, amigo de Jesus. Quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos ele por diversas vezes agradecendo a cada um que estava encorajando, incentivando, orando, caminhando com ele. Deus está dizendo para você, sabe o quê? Que neste dia de hoje ele quer te ensinar que você precisa de alguém para continuar essa jornada, para continuar essa vida, essa caminhada cristã. Não fomos criados para viver sozinhos. O mais interessante, queridos, que a Bíblia